Programa Estação Rural com o Senhor Renato. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região. Bom dia aos ouvintes dessa emissora, mais uma quinta-feira de manhã, onde nós estamos mais uma vez no Estação Rural falando sobre café. O nosso abraço hoje vai lá para o Atlas, lá de Caiana, sua esposa Dilcilene e sua pequena filha Lia, ouvintes desta emissora e desse programa. Mercado de café. Na última semana, de 4 a 8, tivemos os 4 primeiros dias com fortes altas, que foram anuladas por uma forte baixa no 5º dia, na sexta-feira. Então a gente vê que o mercado de café está volátil, está como as nuvens do céu. A gente olha, está de um jeito, depois olha de novo, está do outro jeito. Tá a volatilidade do comércio de café. Tivemos uma pequena alta do dólar de 0,5%, no mercado regional. Tivemos alta de R$20 por saca. Então o café no mercado regional ele está rodeando os R$1.000. Café duro 980, café Rio 880. Tivemos um quadro de consumo em alta. O estoque está sempre diminuindo. Preocupação do abastecimento do Vietnã e Indonésia, dois maiores produtores de café robusta do mundo, estão importando café do Brasil. Preferem exportar os seus cafés com maiores preços do que os do Brasil e usar os seus cafés para abastecer o consumo interno. Isso ajuda a arábica, pois com a alta do robusta começam a usar nas ligas de consumo interno aqueles arábica com mais defeito. Clima no Brasil continua com irregularidade. Uma nova massa de calor se forma vizinho Paraguai. Veremos então os termômetros subirem em nosso país. As pancadas de chuva vão continuar ocorrendo isoladas, não vão aliviar o forte calor. O outono começa agora, dia 20, quando começa a esfriar, mas não sabemos quando vai isso ocorrer. Cresce a possibilidade da ocorrência do fenômeno Laninha no segundo semestre. Nós já tivemos El Ninho, que trouxe grandes problemas, temperaturas altas sem precedentes. No mercado físico brasileiro, os compradores subiram o valor de suas ofertas no decorrer da semana, acompanhando as altas das bolsas. Agora, na sexta-feira, com a queda na bolsa, o mercado físico brasileiro praticamente travou. O volume de negócios fechados no mercado de arábica está crescendo, mas as negociações continuam difíceis, atropelada pelos intensos sobe e desce das duas bolsas e pelas incertezas climáticas que trazem muita insegurança aos cafeicultores. Hoje nós vamos tratar de um assunto seguinte: a história da cafeicultura da Zona da Mata. Muitas vezes as pessoas estão exercendo uma determinada atividade, mas lá atrás muita coisa foi feita os alicerces para que essa atividade esteja aqui. Muita gente trabalhou com muitas dificuldades para que tenhamos essa cafeicultura aqui na nossa região, que traz tantos benefícios sociais e econômicos. Alguns municípios dependem tanto do café como nós
dependemos do ar que respiramos. Eu sou um testemunha ocular dessa história, pois aqui nós estamos há 53 anos trabalhando nisso. Nós poderíamos falar o seguinte: em 1727, há quase 300 anos, o sargento-mor Francisco de Melo Palheta foi incumbido pelo governo imperial de ir até a Guiana Francesa e trazer algumas mudas e sementes de café. O café era uma bebida que estava se difundindo no mundo inteiro, o pessoal estava tomando café e o Brasil precisava se dedicar à atividade para, no futuro, ter a comercialização desta cultura. As primeiras mudas foram plantadas no Pará e depois no Rio de Janeiro. E a seguir aí o café perambulou pelo nosso país todo, especialmente nesses 4 estados do Sudeste e no Paraná também. A ocupação das regiões era no caráter migratório, isso é, abria-se uma região, plantava-se café, o solo ia desgastando, ficava totalmente depauperado, as lavouras ficavam sem condições de produzir, aí o pessoal abandonava essa cafeicultura e ia se dedicar ao café em outros lugares. E o café ele se deu muito bem aqui no Brasil. A questão de clima e solo foi muito favorável e logo em 1830 o café já estava no topo da produção brasileira e no topo da produção mundial. A nossa região Zona da Mata, o nome dela deve-se à Floresta Atlântica, existente na região na época da sua ocupação. No século 17 e 18, período colonial, durante o ciclo da mineração do ouro em Minas Gerais, a Zona da Mata desempenhava uma função que dificultava o acesso às minas e o contrabando de ouro. Então o governo tinha na Zona da Mata uma barreira onde não se conseguia contrabandear o ouro pela floresta atlântica que ali existia. A Zona da Mata foi ocupada com café de 1828 a 1890. Essa ocupação iniciou-se pelo sul da Zona da Mata, onde nós tivemos cidades importantes no café, como Juiz de Fora, Mar de Espanha e Leopoldina. Depois nós tivemos aqui no centro, onde destacou-se Carangola e Muriaé. E por último, mais ao norte, onde tivemos Manhuaçu, Abrecampo e Ponte Nova. Lá no sul, essa ocupação foi feita por cafeicultores oriundos do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro e São Paulo. Já na nossa região, foi ocupada por cafeicultores que vieram lá do centro do estado do Rio, Nova Friburgo, Bom Jardim, Cantagalo, pessoal suíço, migrantes suíços que vieram para o Brasil. Aí nós temos aqui os sobrenomes muito comuns em nossa região, como Gripe, Frossard, Schwenk, Schwab, Fuli, Verli, Curti, Sater, Ering, Emerick, Frossard e um grande número de imigrantes suíços. E também por italianos. Aí nós temos os nomes Gardingo, Grillo, Bevilacqua, Brinante, Vanini, Mazzini e também outros nomes. Aí que foi colonizada a nossa região. A Zona da Mata é uma mesorregião de Minas Gerais. Minas Gerais tem 12 mesorregiões. A nossa Zona da Mata tem 142 municípios, 16,6% de Minas Gerais, 36 mil quilômetros quadrados, 6,2% de Minas Gerais, e uma população no último centro,
2.223.168 habitantes, 10,8% de Minas Gerais. Então nós poderíamos dizer que de cada 10 habitantes que moram em Minas Gerais, um mora na Zona da Mata. A nossa região foi uma região de grande poder econômico e político no passado. Em 1920, quando se fez o primeiro censo do café, a nossa Zona da Mata tinha 2 municípios entre os 6 maiores produtores do Brasil, que na época eram Itaperuna em primeiro, Santo Antônio de Pádua em segundo, Carangola em terceiro, sendo que Carangola na época era o grande Carangola, constituído desses 12 municípios que estão aí e desmembraram ao redor dos anos. Depois o quarto era Campinas, o quinto era Manhuaçu e o sexto Ribeirão Preto. Também muito importante na questão econômica. Em 1920, 78,2% dos impostos arrecadados em Minas Gerais eram da Zona da Mata. Então, nós podemos dizer que a Zona da Mata, nessa época, carregava o estado de Minas nas costas. Também, questão política, presidente oriundo da Zona da Mata, Arthur da Silva Bernardes. Nós sabemos que no início, na velha república, nós tínhamos a política do café com leite. Um ano era um paulista que representava o café, no outro um mineiro que representava o leite. Então Arthur da Silva Bernardes, que foi presidente de 1922 a 1926, natural de Viçosa, foi presidente do Brasil, oriundo da Zona da Mata. Criou a universidade, essa grande instituição que é a Universidade Federal de Viçosa. Ele criou ela ainda quando era governador do estado, mas desenvolveu depois de presidente. Tivemos um outro presidente oriundo da Zona da Mata, Itamar Franco, que desceu de paraquedas. Era vice de Fernando Collor. E quando Fernando Collor foi destituído do poder, estava lá Itamar Franco. Parecia a pessoa errada, no momento errado e no local errado. E não é que deu certo? Fez o plano de estabilidade econômica do Brasil. Pegou o governo com 1.100 de inflação e entregou com 22%. Foi um período tranquilo, onde que nós não víamos esta enxurrada de corrupção que existe em nosso país. Porque Itamar Franco, como prefeito de Fora, governador de Minas Gerais e presidente da República, não respingava corrupção nele. Apesar de ter participado do governo Collor, ele não concordava com aquilo. Tudo isso, a Zona da Mata. Depois nós tivemos, em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York. Hoje em dia, qualquer probleminha que dá nos Estados Unidos, está ameaçando uma inflação nos Estados Unidos, o café vem lá embaixo. E você imaginar os Estados Unidos quebrar como quebrou em 1929. Era um Deus nos acuda. O café que na época estava em 20 mil reais, veio para 2 mil reais. E de 1933 a 1941, queimou-se no Brasil 78 milhões de sacas. Para você ter uma ideia disso, é o consumo do nosso país em 4 anos. É lógico que a Zona da Mata, sendo a mais importante região produtora de Minas Gerais, sofreu muito com isso. Na década de 60, Paraná e São Paulo produziam 80% do café do Brasil. Minas Gerais produzia 7, 8%. Era um pequeno produtor. A nossa região estava pobre demais. A nossa lavoura, já velha, já não produzia direito.
e nós tínhamos ataque de broca. O produtor praticamente ele tinha um sócio na exploração da lavoura dele, que era a broca. Muita lavoura abandonada. Então o governo, que tinha estoque violento de café, todos os armazéns do IBC lotado, tinha que alugar armazém ainda particular para botar café. Isso tudo baixava o preço do café. Então foi instituída um programa, a erradicação de cafezais no Brasil, onde se pretendia arrancar 2 bilhões de pés de café. E realmente isso aconteceu. A nossa região entrou nessa erradicação. Os produtores arrancaram seus cafés naquela época. É lógico que os donos da propriedade receberam o dinheiro da erradicação do café, tendo que plantar capim para gado. Agora, os empregados, os meieiros, receberam nada. A mão na frente, outra atrás. Era uma época onde, para se ter uma ideia, nessa época, o indivíduo precisava trabalhar 2 serviços para comprar uma enxada. Hoje, se nós fizermos a conta, compra mais ou menos 4 enxadas. Outra coisa, o valor da mão de obra era muito barato. Nessa época, um saco de café que não valia muita coisa, ele pagava 28 diárias de trabalhador. Não é que o café estava valendo muito, é a diária do trabalhador que não valia nada. Hoje paga 10 diárias. Mas na época nós tínhamos, de cada 3 habitantes, 1 morava na cidade e 2 na roça. Hoje essa situação inverteu. Se nós fizermos uma análise da população da nossa região de Carangola, nós, de 1960 a 1970, pelo censo populacional, nós podemos fazer um cálculo que 46.300 pessoas foram embora da nossa região. Considerando que as famílias eram grandes, 6.600 famílias foram embora em 10 anos. Cada mês 55 famílias. E esse pessoal foi embora da nossa região. Foi para Volta Redonda, foi para Baixada Fluminense e foi lá até para o Paraná, aqueles que queriam continuar com a lavoura de café. Então é comum aqui na nossa região as famílias ter família lá em Volta Redonda, Barra Mansa, toda aquela região lá, e também lá na Baixada Fluminense, Duca de Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo, ou então no Paraná. Depois, mais recentemente, houve uma migração, isso mais para Macaé. Agora, em 1969, apareceu a ferrugem do café no Brasil. As Américas, elas estavam livres da ferrugem. Com o aparecimento da ferrugem, a América já não ficou mais livre. Os Estados Unidos, eles faziam pesquisa sobre a ferrugem lá nos cafezais africanos, em Oeiras, Portugal, no Centro de Investigação da Ferrugem do Cafeeiro, eles botavam recurso para fazer essas pesquisas. Porque os Estados Unidos, como o maior produtor de café, consumidor de café do mundo, ele tinha medo que a ferrugem viesse prejudicar a produção de café e eles fossem pagar o café mais caro. Então, o que aconteceu? O pessoal de lá, aqui no Brasil, ninguém sabia nada de ferrugem, não sabia nada. Aí eles vieram aqui e orientaram. Aí fizeram o seguinte, vocês podem erradicar a ferrugem do cafeeiro. Você vai pegar uma faixa de 80 quilômetros, lá do litoral, atravessando pela zona da mata, estado do Rio todinha. Vão fazer um levantamento de todo o café. Aqueles
lote que tiver ferrugem, vocês vão erradicar esse café e ele não vai passar para outra região, principalmente Paraná e São Paulo, que produzia 80% de café do Brasil. Então o IBC, na época, fez a campanha de erradicação da ferrugem do cafeeiro, contratando 80 agrônomos e técnicos agrícolas que vieram para Caratinga, que seria o quartel-general dessa campanha. Nós viemos nessa leva aqui e estamos aqui até hoje. E não se conseguiu segurar a ferrugem do cafeeiro. Quando foi ver, a ferrugem, o pozinho alaranjado da ferrugem, que é a semente da doença, ele tinha passado a altura de 1.000 metros, 2.000 metros, ele tinha passado e já estava no sul de Minas, depois São Paulo, depois Paraná. Então a ferrugem estava em todo o território brasileiro. Aí mudou-se o procedimento. Já que nós não podemos acabar com a ferrugem, nós temos que conviver com ela. E o Brasil também, ele precisava modernizar a sua cafeicultura. Desde que foi introduzida as primeiras mudas do café, em 1727 até 1969, praticamente o café foi conduzido da mesma maneira. A única coisa que mudou, que uma época era cultivado por escravos, depois por imigrantes italianos, europeus, a única coisa, o resto a mesma coisa. E o Brasil tinha que modernizar essa cafeicultura. Aí começou-se a fazer estudos, né, até sobre o controle da ferrugem. E o controle único que existia da ferrugem era com fungicida protetivo. Oxicloreto de cobre, o calda viçosa, desenvolvido pela Universidade de Viçosa, que eram protetivos. Você usava hoje, dali 30 dias você usava de novo, porque aquela primeira já tinha acabado a proteção, aí tinha que dar 4 a 5 pulverização por ano. Depois a coisa evoluiu, já apareceram produtos sistêmicos que tinham curativo também da ferrugem, aí você poderia, com um intervalo maior, aplicar. E por último apareceu o sistema de solo, aquele produto que você botaria no solo e ele, numa só aplicação no solo, controlava a ferrugem. O mais famoso que apareceu foi o produto da Bayer Stone, com muitas controvérsias na região. Tudo bem. Agora, o governo, ele tinha um plano seguinte: muita pesquisa a partir de... Fez pesquisa em todas as áreas que o Brasil vende pesquisa para o mundo todo. Todas as áreas, mecanização, adubação, controle de praga, tudo que é pesquisa foi desenvolvido a partir dessa época. Agora, em 1975, nós tivemos um divisor aí. Uma geada devastadora na cafeicultura brasileira, pegando São Paulo e Paraná, mais Paraná do que São Paulo. Paraná, em 75, ele produziu 10 milhões de sacas. A gente sabe que no ano da geada se aproveita o café. Agora, no ano seguinte, sabe quanto que produziu? Nenhum caroço. 0. A maioria das lavouras foram erradicadas. Então essa geada devastadora, é lógico que tinha um estoque grande de café, mas esses estoques foram sendo consumidos e fez com que em 1977, abril de 1977, nós tivemos o maior preço da história da Bolsa de Nova York. Chegou a 9,11 dólares por libra-peso. Hoje não chega nem a 2. Esse preço de café, pouca gente aproveitou, porque foi em abril, já tinha vendido a safra de 76, a de 67 ainda não tinha entrado, pouca gente aproveitou.
Este café, se você fizer a correção dele para hoje, vai nos R$7.000 mais ou menos. Maior preço da história. Aí o que aconteceu? O pessoal entrou firme no plantio de café da nossa região. Como nós falamos, em 1970, o IBC iniciou o financiamento ao plantio de café. Crédito muito favorável, pagamento 20% com 4 anos, 30% com 5 e 50% com 6, juros de 3%, 6% ao ano e um crédito direcionado. O indivíduo ia pegar o financiamento e ele tinha que fazer aquilo. O IBC tinha os agentes financeiros Banco do Brasil e Minas Caixa. E com isso, a coisa começou a melhorar. Começou a ingressar dinheiro em nossa região e também apareceu os empregos, porque naquela época, para plantar café, gastava-se muito serviço. Outra coisa que nós devemos colocar é que em 1978 apareceu a primeira colhedeira automotriz de café. A Jato, o IBC, importou uma colhedeira de amora silvestre dos Estados Unidos, hoje conhecida como Mirtilo, e a Jato desenvolveu esse trabalho e saiu a primeira colhedora de café do Brasil, a automotriz. Então isso foi, aí nós passamos a ter duas cafeiculturas, a mecanizada e a nossa, porque a mecanização está em outro patamar de cafeicultura. Você colhe café, rende 100 vezes mais do que a colheita manual e um preço muitas vezes mais baixo. A nossa região melhorou um pouco, porque até 78, todo o café do Brasil era colhido do mesmo jeito. Era colhido derriçado à mão. Aí já começou a mudar. A nossa região já, em 1999, nós tivemos essas derriçadeiras costais. Eu estava à disposição de cooperativa, o funcionário da cooperativa foi em Três Pontas, num evento lá, e trouxe um folheto da máquina. Aí nós saímos divulgar essa máquina. O que acontece? Essa máquina também foi importação. O pessoal pegou máquina que colhia azeitona lá no Oriente Médio, trouxe para cá e botou no café. A Oliveira produz a azeitona. Nosso presidente da República plantou uma oliveira lá e falou que 8 meses depois ele ia lá para colher uva, né? Bom, o que esse nosso presidente fala de besteira, dá para encher um livro. Aí, o que acontece? Nós saímos, eu e o Wilcinho, que teve na cooperativa, nós saímos divulgar essa máquina. Fomos em Caratinga, no estado do Rio, lá em Bom Jardim, na região de Muriaé, mas não era aceita por quê? Ela tirou lá da azeitona, botou no café, azeitona é diferente. Então aquilo, o café saía igual se tivesse impulsionado por estilingue, uma velocidade na testa de quem estava assistindo. Então o pessoal falava assim, talvez em Espera Feliz dê certo, porque lá vocês têm parceiro agrícola, pequeno produtor, ele mesmo vai cuidar da máquina dele. Agora aqui, que nós vemos as pessoas de fora vir colher café, não vai dar certo. As empresas foram melhorando essas máquinas e ela foi desenvolvendo e hoje é um sucesso. Nós poderíamos dizer até que são as mãozinhas milagrosas da colheita de café. Tem casais, às vezes assim, que você vê colhendo café, você fica abismado. No fim do dia tem 35 medidas de café. Então ela foi desenvolvendo, muitas revendas da máquina, muita peça, foi feito muito treinamento. Então nosso pessoal monta, desmonta essas máquinas. Então isso tudo desenvolveu muito. Agora nós vamos pegar outra fase aqui, 85 e 86. Preço de café fantástico. 81, 82, 83, 84
82, 83, 84, 85, 86, o Brasil produziu 80 milhões de sacas, em 5 sacas, dividindo por 5, 16 milhões. Os nossos cafés, eles foram danificados por seca violenta, por geada, e a produção caiu demais. Em 84, seca violenta, o pessoal de Minas, sul de Minas, veio para nossa região atrás de café. E aí a nossa região, a partir de 84, que ela começou a comercializar café por diferenciação de bebida. Até 84 não. Era café Rio e Rio Zona, só isso que existia. Aí começou o pessoal de sul de Minas veio aqui, achou café bom e aí a coisa desenvolveu. 85 e 86, preço fantástico. Para vocês terem ideia, você com 16 sacos de café, você tirava um carrinho popular de uma agência. Você comprava 31 a 33 sacos de café, 31 a 33 sacos de adubo com saco de café. Você levava uma caminhonetezinha com café e trazia uma carreta de adubo para casa. É uma coisa fantástica. Esse café, se nós corrigir o preço dele hoje, é 3 a 4 mil reais por saca. Tudo bem, o produtor saiu do chão, porque quando o café sobe de preço, o produtor sai do chão na nossa região. Agora, o que aconteceu? Em 1987, o Brasil produziu uma super safra, 42,7 milhões de sacas. Naquela época, uma safra que hoje nós poderíamos dizer que hoje seria 90 milhões de sacas. Então, o preço do café foi lá embaixo. Caiu para terça parte. Caiu. Então, o produtor, ele tinha um café que ele pagava 3 vezes a dívida dele. Aí, com essa queda do café e com o aumento dos juros, por quê? Em 86, foi instituído o Plano Cruzado pelo Sarney, plano do congelamento de preço. Aquilo não tinha sustentação não, uma hora ia desmoronar. E foi segurado artificialmente até a eleição de 1986. O PMDB precisava eleger os governadores, que foram eleger na esteira do Plano Cruzado. Tinha 23 estados naquela época, o PMDB elegeu 22 governadores. Só Sergipe que não elegeu. Aí, meu filho, abriram o Plano Cruzado. A coisa virou um inferno, a inflação virou 100% ao mês. O financiamento que os produtores tinham era acoplado aos índices inflacionários e aquilo virou uma bola de neve. Então o produtor teve queda no preço do café e os financiamentos dele viraram uma bola de neve. Resumo, a quebradeira geral na nossa região. Só não quebrou quem não tinha dívida, mas quem tinha empréstimo, estava confiando, quebradeira geral. Por exemplo, aquela época fazia muita muda de café em 86, aí ninguém plantou nenhuma muda de café. Aí nós tivemos um período de 88 a 93, preço de café muito baixo. Em 92, o menor preço da história. Ao ponto que a Associação de Produtores de Café reteve o café para melhorar o preço. Nessa época, em 87, o IBC retirou 20 milhões de sacas do mercado. Ele comprou do produtor. O produtor vendia para o IBC. Ele tinha 30 dias para receber, ele entregava o café no armazém do IBC. Aqui na nossa região nós tínhamos Manhumirim, Carangola, Ponte Nova, Caratinga. Ou então levava para o Espírito Santo, para o Paraná, para o sul de Minas. Isso ainda ajudou o café não cair mais, né? Agora, consertou o preço de café, foi a geada de 1994. Paraná já não tinha muito café mais não, mas essa geada pegou sul de Minas, Alto Paranaíba e trouxe bastante prejuízo. Então, o café dobrou de preço só no mês da geada. 1994 a 2000,
preço do café teve bom. Aí, 2001 a 2010, preço baixo. 2002 talvez seja o pior preço da história do café. Isso tudo por quê? Uma bitela de uma produção de café no Brasil, 40 e poucos milhões. Depois, nisso aí, nós tivemos altos e baixos, né? Nos últimos anos agora, nós podemos dizer que os preços tiveram bom. O produtor não pode reclamar de preço de 2021, 2022, 2023 e o preço que está agora. É um preço bom. E está até hoje, café duro R$1.000, café Rio R$900. É um preço bom. Não é o melhor preço da história, mas também não é o pior preço. Como é a nossa região? A nossa região é topografia acidentada, sem maiores riscos para a produção de café, chove bem, não tem geada, nós temos uma rede de assistência técnica boa, através da estadual, muitas revendas de agrotóxicos, de produtos da agropecuária, muitos comerciantes de café, temos uma grande exportadora aqui em Espera Feliz, que é a TPJ, outros compradores também, e nas propriedades nós temos as nossas lavouras, temos muito infraestrutura, secador de café, terreiro, máquina de café, despolpador. Destaque aí para o Banco do Brasil e o Sicob, que fizeram um bom trabalho nessa área de infraestrutura cafeeira, secador, máquina de café e tudo mais, com um prazo bom e também com um juro muito bom. Então o nosso produtor está aí, ele tem tudo isso, ele não pode abandonar a cafeicultura. Agora, o problema é a nossa produtividade da nossa cafeicultura. Vamos ver aqui, dado da Conab, ela melhorou muito a produtividade. Vamos pegar 5 anos, 2001 a 2005, Zona da Mata, 15,2 saca por hectare. Brasil, 16,2 saca por hectare. Então era muito baixa a produção de café no Brasil. Agora, nos últimos 5 anos, essa produtividade ela tem melhorado. Vamos lá, Brasil, a produtividade foi 25,2 e a Zona da Mata 22,5. Então a Zona da Mata está sempre como a pior produção da cafeicultura brasileira. Sobre a produtividade, nós podemos dizer que Conilon dá um show de produtividade. Nos últimos 5 anos, 41,81 no Brasil, a produtividade do Conilon. Isso por quê? Tem clone de alta produtividade, irrigação e hastes múltiplas. Nós poderíamos dizer assim, e em 2024, o que a Zona da Mata vai produzir no Arábica? 23,5 sacos por hectare. E o Brasil, 26,7 saca por hectare no Arábica. E o Conilon, 44,3 saca por hectare. Então, a nossa região tem um desafio, aumentar a produtividade da lavoura de café. E isso está sendo feito. Logicamente não vai ser feito de uma vez só. O negócio que nós temos, a maioria da nossa lavoura ainda é catuai. O catuai apareceu no Brasil em 1972. Então, a partir daí, antes nós tínhamos 2 variedades, Mundo Novo e Bourbon Amarelo. Porte alto. O catuai teve uma grande aceitação. Foi plantado
em 1970, 1980, praticamente só ele. E ele está ainda. É uma variedade susceptível à ferrugem. Então hoje nós temos variedade de alta produtividade, com resistência, que pode ter uma produtividade assim com 2 anos e meio, 3 anos e meio, 4 anos e meio, 40, 50 sacos por hectare, o dobro dessa produção. Então o produtor, ele tem que sair dessas lavouras. Todo produtor tem que ter um histórico de um talhão dele lá, saber quanto que deu nos 3 últimos anos, certo? Para chegar a uma conclusão. Você vai podar, você vai erradicar, você vai plantar café novo e qual café que ele vai plantar. Isso tem sido feito por nosso produtor. Às vezes o indivíduo fala assim, mas está plantando café demais, está aumentando o plantio de café. Não está aumentando o plantio de café. Se você considerar no Brasil, né, o Brasil inclusive diminuiu. Em 2001 o Brasil tinha 6 bilhões de pé de café, hoje tem 7 bilhões e 700. Só que a área é 2 milhões e 600 mil hectares, hoje tem 2 milhões e 200. Diminuiu 363 quilômetros quadrados. Isso porque o produtor está aumentando o número de copos por hectare. O indivíduo tem que ter hoje 5 a 6 mil copos por hectare. Aí não pode ter 1.500 covas por hectare, 2.000 covas, ele não pode ter isso. Então ele tem que sair dessas lavouras e fazer um parque cafeiro mais produtivo. A gente diz que a Zona da Mata todo ano forma 60 milhões de mudas de café. Minas Gerais é 200 milhões. Zona da Mata é 60, sul de Minas é os 90, né? E o Cerrado lá, Alto Paranaíba, 50. Todo ano 200 milhões de café. Mas a área cafeeira não aumenta, porque é um processo de substituição. É isso que está sendo feito e que deve continuar a ser feito. Então, na próxima vez nós vamos falar assim sobre a trajetória dos preços do café. Nos últimos 40, 50 anos, como é que andou os preços do café? Como sempre, subindo, caindo, baixando, toda a vida desse jeito, e sempre vai ser isso para que o produtor ele tem que se preparar para essas coisas. Tá entendendo? Hoje o café tá aí, R$1.000 o café duro. Na safra que vem eu não sei quanto que vai estar. Nessa safra também não sei. Nós temos que acompanhar aqueles fatores que alteram o preço do café. E o mais importante é as produções do Brasil. Produção alta no Brasil, café cai. Problema no Brasil, geada seca, café sobe. Então, um bom dia a todos, bom trabalho. Pessoal aí que está preparando para a colheita do café. Gente, só não vai colher café verde. A gente vê caminhão de café descendo, parece que é folha pura, parece que não é nem café. Então um abraço a todos, felicidade e uma semana profícua a todos. Programa Estação Rural com o Senhor Renato. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e região.